E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. Olá, às vezes passamos por situações que nós nos sentimos como se estivéssemos sufocados por ela, por aquela experiência do homem. Eu sou Josias Pinheiro e venho fazer reflexão da leitura diária desta sexta-feira, dia 12 de outubro. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. O semeado entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O materialismo e o mundanismo são ameaças à vida de cada cristão. Não só do cristão, mas cada ser humano, ele pode sofrer essa ameaça. 1 Timóteo 6,10, nós temos o seguinte texto: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Em Tiago 4,4, Tiago é mais incisivo ainda, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós temos alguns exemplos na Bíblia a respeito desta escolha. A primeira dela é o jovem rico, e o texto está em Marcos, capítulo 10, do verso 17 a 24. O verso 22 diz assim: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Este jovem rico queria saber de Jesus o que era preciso para herdar a vida eterna, o que era preciso fazer. E o Senhor Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos. E ele foi mais específico, ele disse: quais? E o Senhor Jesus citou alguns. Mas teve um mandamento que Jesus não citou, que é o mandamento: não cobiçarás. E o jovem replicou dizendo que ele fazia aqueles mandamentos desde a sua juventude. O Senhor, fixando os olhos nele, o amou e disse: tu queres ser perfeito? Vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Em Marcos 10, 24, os discípulos ficaram admirados com a resposta de Jesus quando ele disse: quão dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Eles estranharam, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Outro exemplo de alguém que tinha amor ao dinheiro era Judas Iscariotes. João 12,6 diz: isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Quando uma mulher ungiu Jesus com um perfume de alto valor, Judas, ele deu uma opinião, né? Por que não se vendeu esse perfume e se deu dinheiro aos pobres? E o autor do Evangelho diz que ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado em se beneficiar do que entrava na bolsa. Temos outros exemplos como Ananias e Safira, Simão o Mago, Demas, que amavam o dinheiro. Em Mateus 6,24, Jesus faz uma advertência sobre os dois senhores. Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor não está dizendo que a pessoa não possa ter riqueza. Ele está dizendo que a pessoa não pode servir às riquezas. Quem está nesse sufoco, o que deve fazer? Um cristão, ou mesmo não cristão, que está sufocado com as preocupações da vida, com os prazeres da vida que o mundo proporciona, em se dar bem na vida, e isso tem sufocado a palavra, não há tempo para a palavra, o que nós devemos fazer? 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós temos aqui uma proposta com um sentido negativo, que é não amar o mundo. Mas não é só isso.
Nós temos um texto que eu gostaria de deixar para todos refletirem, que está em Tiago 4, de 1 a 10. Esse texto dispensa qualquer comentário. Olha o que diz. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, outra versão diz adúlteros e adúlteras. Aqui a expressão é infiéis. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A amizade aos prazeres do mundo é inimigo de Deus? Ou são inimigas de Deus? Porque deixa Deus lá no último plano. Então, os prazeres ficam em primeiro plano e Deus em último plano. Se Deus estiver em primeiro plano na nossa vida, em primeiro lugar, as outras coisas secundárias, elas virão à medida que nós nos submetemos a Ele. Prosseguindo o texto, diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui está a diretriz, a orientação, a recomendação para que nós não sejamos sufocados por esses espinheiros, pelas preocupações da vida, pela busca dos prazeres, pela busca de instrumentos de prazer, a riqueza só para a satisfação do prazer. Isso sufoca. O que nós temos que fazer é buscar primeiro a Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Pense nisso e tenha uma ótima sexta-feira na paz do Senhor.